Pai, nós te pedimos, Senhor, que a Tua palavra seja revelada aqui agora, Pai. Senhor, que a partir desse momento não seja eu falando, mas o Seu Espírito falando através de mim, Jesus. Senhor, que nessa noite o Senhor possa vir, Pai, e nos aproximar de Ti, Senhor. Que haja, Senhor, um resgate da nossa intimidade contigo, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Que todo o Espírito, Senhor, que possa trazer orgulho à minha vida, Deus. Não tem ação nenhuma, Pai, porque toda a honra e toda a glória são Tuas, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Que nós te pedimos e te entronizamos, Senhor. Amém. Amém? Amém? Glória a Deus. Vocês estão vivos, gente. Pelo amor de Deus, me ajuda a pregar. O título da mensagem de hoje, ela é Junto às Águas. E nossa, que título fofinho, título bonitinho. Geralmente o Mateus vem com uns dignos de riso, o expondo a nudez, o nus e feridos, e hoje é um título fofo, Junto às Águas. Mas eu acredito que de fofo essa mensagem só tem isso. E eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, em Jeremias 17, a partir do versículo 7. Jeremias 17, a partir do versículo 7. A palavra do Senhor diz assim: Mas bendito é o homem que confia no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que se estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca e nunca deixará de dar fruto. Amém? Jeremias, nessa passagem, ele estava falando de como são aqueles que confiam em Deus. São homens e mulheres que são plantados como árvores plantadas junto às águas. Pertinho ali de um ribeiro, ou seja, de águas correntes. Mas antes de a gente desenvolver um pouco mais a introdução de hoje, eu quero recapitular com vocês as duas últimas mensagens. A minha primeira mensagem do ano teve o título de Provoque a Chuva. Ou seja, nós temos um objetivo para esse ano. Provocar essa chuva do Senhor. E esse objetivo não é meu, não é seu, mas é da igreja de Deus para esses dias. Amém? E esse objetivo, ele gera em nós algumas outras coisas. Nós desenvolvemos a outra mensagem que é digno de riso, ou seja, para que a gente provoque essa chuva, nós precisamos nos entregar por inteiro na presença de Deus. Aceitar, mesmo que ridículo, as nossas promessas, aceitar que, mesmo que difíceis de acontecer, tudo que Deus falou a nós, aquilo vai se cumprir. E nós falamos nessa mensagem também sobre um se humilhar na presença de Deus, sobre um se entregar plenamente na presença de Deus. E nós chegamos até hoje, nessa situação de pessoas perto de um rio, de junto às águas. E as águas na Bíblia, essa palavra, né, águas, ela traz bastante significados, muitas formas, né? Ela vem como água que purifica, que lava, que limpa, que cura, que traz renovo, que traz esperança. Mas todas elas no Velho Testamento e no Novo Testamento, elas falam de algo, elas prefiguram algo, que é o Espírito Santo. E só um parênteses, o Espírito Santo não é água. Ele age em muitos momentos como água. Mas Cristo, ele nos fala algo interessante em João 4. João 4, a partir do versículo 10, diz: E Jesus lhes respondeu: Se você conhecesse o dom de Deus e quem está te pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe daria água viva. E a mulher disse: Senhor, não tem como tirar água, e o poço é fundo.
onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, repita comigo, eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E de quem Cristo estava falando nesse momento? Cristo ele estava falando de uma água que ele der, ou seja, do Espírito Santo. Cristo sobe, Cristo é assunto aos céus, e então ele entrega a nós o Espírito Santo. Em Lucas, lá para o finalzinho, se eu não me engano, capítulo 24, Lucas ele escreve no Evangelho que ficai, pois, na cidade até que do alto sejam revestidos de poder, ou seja, Jesus estava dizendo naquela situação que, olha, vocês permaneçam aqui em Jerusalém por hora, por enquanto, até que o Espírito venha e capacite vocês. Então Jesus sobe, ele nos entrega essa fonte de rio, de água viva, amém? E hoje eu faço uma pergunta para você. Será que nós estamos perto dessas águas? Será que nós estamos sendo essas árvores plantadas junto do ribeiro? Olha para o irmãozinho que está do seu lado aí, dá uma cheiradinha nele, faz... Tá cheirosinho ou tá fedidinho? Ó, tem uma galera aí que até torceu a cara. Pergunta para ele, e aí, você passou pela água hoje? Você tomou um banho? Você se lavou? Amém. Se você é uma pessoa assídua aqui no Projeto Chama, ou seja, que frequenta bastante, e você é um pouco atencioso, você vai reparar uma coisa. Toda vez que eu faço essa pergunta retórica, essa pergunta em que eu quero que você pense sobre algo, é porque nós já introduzimos o assunto. Então, o cerne da mensagem de hoje, ela é sobre estar nas águas. Amém? Mas o salmista que escreve o Salmo 42, ele fala de um animal. Ele fala de um animal que ele é muito comumente encontrado nos campos de Israel. Ali para a região, não oriental, mas ali mais para o centro do mundo, quando vemos o mapa mundi ali no centro do mundo. E esse animal é a corça, ou em algumas traduções, um cervo. Em Salmos 42, 1, a partir do versículo 1, diz assim: assim como a corça, ou o cervo, anseia pelas águas correntes, também a minha alma anseia por ti, ó Deus. Mas então, por que a corça, ela anseia por essas águas correntes? Por que ela se vê necessitada em procurar essas águas correntes? Lembra? Na mensagem de Jeremias ali, no texto em que Jeremias fala, ele fala plantadas junto a um ribeiro, ou seja, águas correntes. Mas por que a corça, ela também precisa disso? Por que não um lago? Por que a necessidade de essas águas estarem se renovando? Existe um paradoxo, que eu não vou lembrar o nome, que ela fala de... A tese dela é mais ou menos assim: se você entra em um rio, você nunca poderá entrar novamente no mesmo rio. Porque as águas, elas estão passando, ou seja, a molécula de água que está passando ali pelo seu corpo nunca entrará em contato com você outra vez. Ou seja, esse rio, ele se renova, todo dia ele está se renovando, amém? Mas existe algo interessante na corça. A corça, ela é um animal que ela produz uma enzima na sua pele, no seu pelo, que essa enzima, quando exposta ao sol e às intempéries ali do ambiente, ela começa a ter um cheiro muito forte. E quando esse cheiro ele começa a ficar forte,
esse odor, por ser muito característico esse cheiro da corça, o odor, o fedorzinho dela, acaba atraindo predadores. Então, é muito comum você ver uma corça em que ela sente o cheiro dela mesmo e ela entra em desespero. Ela entra em uma busca implacável por águas correntes, porque ela sabe que é questão de tempo dela morrer. É questão de tempo de vir um predador, encontrar ela e matar ela. Mas, cara, por que águas correntes? Quando a corça, ela entra, se ela entrasse, por exemplo, em um lago onde a água é empoçada, basicamente, o cheiro da corça, ela ia continuar ali. Ela não ia se dissipar naquele ambiente. Então o predador, ele ia chegar, ia dar na beira de um laguinho e ele ia ficar esperando até essa corça sair de algum lugar. Quando ela saísse, ele ia enxergar ela e iria caçar ela novamente. Mas então ela não faz isso. Ela entra em águas correntes. Por quê? Porque quando ela entra nessas águas correntes, a água passa por ela, levando o cheiro dela embora. E isso é uma prática muito comum no reino animal. Existe um tipo de pássaro, eu esqueci de anotar o nome dele, mas existe um tipo de pássaro que quando o filhote dele faz as suas fezes ali, o seu cocôzinho, o seu xixizinho, esse pássaro ele pega com o bico e leva até uma água corrente. Porque daí ele joga, ele se limpa ali e leva o cheiro do filhote embora. Porque o cheiro desse cocôzinho do filhote é muito forte e atrai cobra. E cobras comem esse filhote. Isso é algo muito comum no mundo animal. Mas ela precisa se limpar da sujeira dela. A corça precisa tirar aquilo que ela mesma produz. Então ela entra no rio. E esse entrar no rio, nós podemos entender de, eu molhei a pata, ela molhou a pata. Ela entrou até, ficou com o pescocinho para fora. Mas não. Existem estudos, nunca foi capturado imagem, mas estudos dizem que a corça, quando ela entra na água, ela tenta ir para um lugar onde ela mesma esteja totalmente coberta e ela encosta todo o seu peito ali no chão do rio, para que muita água com muita pressão passe por cima dela. Mas ela entra no rio. Ezequiel, quando ele tem uma visão de um anjo, ele é convidado a entrar em um rio. Ele vai por etapas. O anjo mostra para ele em etapas, em níveis. Mas por quê? Porque Deus ele jamais vai exigir de mim e de você que nós comecemos algo já grande. A pastora Miriam tem uma frase muito interessante que é: quem começa grande é monstro, quem nasce grande é monstro. Então Deus ele vai exigindo de pequenas etapas em mim e na sua vida, para que assim nós podemos nos desenvolver na presença. Eu gosto de pensar em um Jesus romântico, em um Jesus conquistador, galanteador, que ele precisa ir ali conquistar o nosso coração pouco a pouco e a gente se entregando cada vez mais, para que a gente possa ir entrando cada vez mais nesse rio. Mas a gente comete um erro incrível. Nós, em nossa imaturidade, nós estamos aqui e, nossa, cara, eu não sei se foi para todos, mas eu senti uma presença muito forte do Senhor neste louvor. Não algo assim do tipo de, nossa, uau, que extravagante, mas algo de Deus tentando resgatar a nossa intimidade com Ele. E às vezes nós estamos tendo a nossa emoção aflorada, a gente arrepia, a gente sente um quentinho dentro de nós. E aí nós olhamos e falamos, não, aqui o Senhor está e eu tenho controle. Eu consigo me controlar nisso. Cara, lamento quebrar a sua expectativa, mas isso não é Deus.
sua emoção, sua alma, o seu almático, não é Deus. Temos alguns conhecedores de música aqui, me corrijam se eu estiver errado, mas eu consigo emocionar uma pessoa com um acorde, com uma melodia, estou errado? Eu consigo gerar raiva em uma pessoa com um acorde, com uma melodia. Então, isso que nós estamos sentindo muitas vezes e achando que nós temos o controle, Deus, é simplesmente um externar de uma adoração nossa. Porque quando Deus vem, cara, ninguém consegue se controlar. Quando Deus vem, todo mundo está no chão. É normal, se talvez a maioria de nós não gostando, eu acredito que todos, se o presidente da república entrar naquela porta, muitos de nós, se a mãe de todos deu educação, que eu acredito que deu, todos nós vamos nos se portar de pé e cumprimentar ele, porque é um homem, querendo ou não, de prestígio. Mas quando o Rei dos Reis entra, cara, não há quem fique de pé. Isaías, quando vê o trono da glória, ele acha que ele vai morrer. Daniel, ele fica estendido à beira de um rio como morto. Paulo fica cego. João, ele cai como morto na ilha de Patmos. Fugi um pouco do tema da mensagem. Perdão. Então, lamento te informar, cara, mas se você ainda tem o controle, não é Deus. Ridiculamente, nós estamos pensando que, nossa, eu estou entrando no rio e eu tenho o controle do rio, eu tenho o controle do Espírito Santo. Errado. É exatamente o contrário. Quanto mais nós entramos nesse rio, quanto mais nós participamos daquilo que o Espírito tem para nós, não é quanto mais eu tenho do Espírito, mas quanto mais o Espírito tem de mim. Eu não sei vocês, mas algum já passou por alguma situação em que foi muito fundo no mar, ou chegou em um rio onde não dava pé? Eu tenho uma história sobre isso. Uma vez a gente tava eu, meu irmão, meu primo Vitor e meu tio Rico. A gente estava em Guarujá. E, cara, o meu tio e o meu primo, eles nadam muito bem. Muito bem mesmo. E eles foram pro fundo. E, cara, eu acho que a maioria conhece eles. São 2 toquinhos de gente que dá aqui assim, ó. Então eles começaram a ir pro fundo e, mano, eles estão indo nadando, eu e meu irmão, grandalhão, a gente consegue ir dando o pé. Só que eles foram mais fundo. E eles, como ótimos nadadores, cara, eles estavam aqui assim, ó, sem brincadeira aqui, ó. E quietinho, com a cabecinha para fora. E o meu irmão tava aqui, ó. Que nem louco para conseguir respirar. Uma hora eu olhei pro meu irmão, tinha passado 5 minutos, e eu falei, Lucas, pelo amor de Deus, vamos voltar, a gente respira, e aí a gente volta com eles, porque a gente não está aguentando. Mas é exatamente essa situação em que o Espírito quer de nós. Ele quer nos tirar o controle de tal forma que ele consiga nos movimentar, nos erguer, nos afastar, porque não é quanto mais eu tenho do Espírito, mas quanto o Espírito tem de mim. E nós podemos pensar, não, Mateus está falando isso numa posição privilegiada. E, cara, eu já vivi algo fantástico, eu não, mas eu já vi Deus fazendo algo fantástico com Deus. Há muitos anos atrás, no Projeto Chama, a gente foi se apresentar em uma igreja, e eu era um adolescente, eu acho que eu tinha 12 anos. E o pastor Eric, ele estava pregando, e, cara, eu tenho nítido essa imagem. Eu não lembro quem fez aquilo, mas eu tenho nítido essa imagem. A gente estava sentado no chão, assim, ouvindo a mensagem, e passa um louco do Projeto Chama dando pirueta, estrela e cambalhota. Aí o Eric parou, falou, cara, tipo, meio no off, assim, tirou o mic. Por quê? Esse cara olhou pro Eric e falou, senti no meu coração. E aí, beleza, o pastor Eric, ele terminou a mensagem, fez um apelo, um monte de gente foi lá na frente, nossa, a unção do Senhor, glória a Deus, aleluia. E no final, veio um rapazinho dar o testemunho. E ele falou assim,
eu orei para Deus que se Ele ainda me ouvisse, que alguém desse pirueta, cambalhota, estrela enquanto o pastor pregava. Cara, nós precisamos nos desprender de uma realidade que nos limita. Eu tô com muito medo de alguém estar fazendo uma oração agora, falando, não, então que o Mateus dê uma pirueta aí. Se alguém tiver, ergue a mão que eu dou, gente, não tem problema nenhum. Brincadeira, nem sei dar mais estrela na minha vida. Mas é como nós pregamos na última mensagem. Sim, o ridículo é perder o controle. É muito difícil nós perdermos o controle de tudo. Mas Cristo está nos chamando para uma posição de confiar nele. Mas há algo de interessante na visão de Ezequiel. Ezequiel, ele vê um rio que ele flui do trono de Deus, do templo do Senhor. E cara, eu acredito muito que o Senhor está passando águas, não só hoje, mas há muito tempo sobre Sorocaba. E a pergunta que eu quero fazer hoje é, você tem se lançado ou você tem se contido? Você tem entrado nessas águas ou você está falando, não Deus, o rasinho aqui está legal? Há um convite dos céus a nós entrarmos nessa água. Jesus, ele nos convida a sermos árvores plantadas junto às águas correntes. Mas em vez de apresentarmos raízes profundas, em vez de sermos essas árvores, nós estamos parecendo aquele paralítico de João 5. Que fica encostado na beira de um tanque de Betesda, e tanque é água empoçada. E um parênteses aqui, esse tanque de Betesda, a revisão Almeida, ela traz como se um anjo movimentasse as águas. Eu não consigo acreditar nisso, porque o tanque de Betesda, ele foi historicamente construído em adoração a uma deusa sírio-fenícia. E essa deusa era uma deusa que cura, que ela traz essa ação de cura. Então eu não consigo ver como se fosse um anjo do Senhor que movimentava aquelas águas. Porque se a gente olha ali, gera competitividade, um foi mais abençoado que o outro, e eu não acredito que Cristo ele veio para trazer essa divisão entre as pessoas. Mas nós estamos como esse paralítico, que nós estamos encostados na beira de um tanque, esperando ela ser movimentada, e aí a gente fica, tá, quando mexer eu vou, quando passar é agora. Mas aí quando movimenta, você vai, teve um campeãozinho mais rápido que você. Mas sabe, é estranho, porque aí vem a água viva em pessoa. Vem aquele que Zacarias disse, será o meu servo, o renovo, aquele que limpa. E esse cara, Jesus, ele para na nossa frente e nos pergunta, e aí, você quer ser curado? E aí, você quer ser livre? E aí, você quer ser liberto? E a gente não consegue nem ficar. E a gente fica em uma autocomiseração de, Deus, mas está tão difícil. Deus, mas tem tanta coisa acontecendo. Deus, mas dói tanto. Deus, mas você não sabe o que eu passei. Pelo amor de Deus, cara. A água viva em pessoa, a água corrente, está aqui na nossa frente, perguntando, você quer ser curado, você quer ser liberto? E a gente está desprezando isso. Sabe, faça uma prova de Deus nessa noite. Ore agora para o Senhor aí no seu lugar e fala, Deus, se esse rio está passando, eu quero sentir as tuas águas. Feche os seus olhos nesse momento. Senhor,
que neste momento, Pai, os teus rios de águas vivas possam fluir neste lugar. Que pessoas agora, Senhor, comecem a sentir seus pés úmidos, Deus. Que elas comecem a sentir os seus pés encharcados, Pai. Que aquele que é espiritual, Senhor, que consegue trazer discernimento nesse momento, ele possa entender que há rios passando aqui, que há uma oferta nessa noite de sermos curados, sermos libertos. E não há uma resposta certa, além de, Senhor, me dá dessa água, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Sabe, cara, a gente fica em uma autocomiseração, achando que a nossa dor é maior do que a dor do outro. A gente fica, Deus, mas isso dói. Deus, mas foi tão traumático. Deus, mas é uma ferida. As pessoas me chamam um pouco de babaquinha no meu trabalho. Porque eu tenho uma frase lá, que quando todo mundo começa com esse negócio de é difícil, tem problema, eu olho para a pessoa e falo assim, cara, sabe o quanto o mundo liga para o seu problema? Nada. O mundo não liga para o seu problema, meu amigo. Doeu, sofreu. Sinto muito, irmão. Se você contar isso, todo mundo tem uma história triste na vida. Alguns mais, outros menos, mas ninguém liga para o meu e para o seu problema. Mas tem uma pessoa que está ligando. Tem Cristo olhando e falando, cara, tá bom, cala a boquinha um pouco, eu posso te curar. Eu posso te salvar. Eu posso te libertar. E a gente não entende. A corça, ela entra nas águas porque ela começa a sentir o cheiro da sua essência. Ela começa a sentir o cheiro daquilo que é o mais interior dela. A minha e a sua essência, cara, lamento em te dizer, é o pecado. Quando Deus, ele destrói o mundo ali no dilúvio, em Gênesis 8, a palavra diz que Deus, ele refletiu consigo mesmo. Do tipo, eu jamais vou destruir o mundo e a natureza novamente por conta da maldade humana, porque desde a infância, os caminhos deles já trilham o mal. Cara, é meu e seu ser mal, ser pecador. Romanos 3:23 diz, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E cara, você pode ler isso sozinho, você pode falar, ferrou. Mas existe o próximo versículo. Existe o 24, que diz, mas sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Cara, eu e você, nós já fomos justificados. Eu e você, a gente já foi livre de uma predação fácil, de uma morte espiritual. Cristo já nos livrou dessa predação precoce. Mas existe algo para hoje, para esses dias, que é uma santificação. Que é, dia após dia, nós entrarmos nessas águas. É esse processo de dia após dia estar se limpando. E amém, já fomos justificados, ou seja, o pecado ele não tem mais julgamento sobre nós. Mas a responsabilidade de ser santificado é minha e sua. João 17:17 diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Sabe, cara, a gente precisa se derramar na palavra de Deus. E essa santificação,
é o processo de continuidade na comunhão com Cristo. Ninguém é santo entrando uma vez na vida nesse rio, cara. Ninguém é santo fazendo todos os ritos e rituais ali que você possa imaginar uma vez. Não, é uma progressão, é quanto mais buscamos, mais estamos aprofundados nesse rio. Nós precisamos ter essa comunhão com Cristo, ter essa comunhão um com os outros. Quando Israel sai do Egito e chega no Sinai, qual era o objetivo de Deus de tirar o povo do Egito? Responda para mim, qual era o objetivo de Deus? Posso estar equivocado, mas a grande maioria vai falar, o objetivo de Deus era levar o povo à terra prometida. E não foi isso. O objetivo de Deus de tirar o povo do Egito era restaurar uma intimidade com Ele. Êxodo 19:4, Deus diz assim: vocês viram o que eu fiz no Egito e como transportei vocês sobre asas de águia e os trouxe para junto de mim. E os trouxe para junto de mim. E aí Deus olha e fala, olha, se vocês me ouvirem e praticarem aquilo que eu falo, vocês serão o meu povo, um sacerdócio real. Mas na primeira estrondo que Deus dá naquele monte, o povo olha recém-ouvido dessa palavra e fala, não, nós não queremos ouvir a Deus, nós queremos que Moisés fale para nós. Sabe, o Senhor não quer mais um intermediador entre nós, cara, Ele se fez homem para o único homem em Deus ser esse intermediador. Perdão. O povo no Egito, eles ainda cultuavam o Senhor, mas há muitos registros em que eles saíam de um culto ali, de Deus de Israel, e iriam cultuar os deuses do Egito. As 10 pragas, elas vêm para o Egito não como praga somente, elas vêm como um juízo. Elas vêm dizendo, tá, deuses que vocês cultuam, eles estão destruindo vocês. Porque tudo aquilo que foi uma praga no Egito, era um deus do Egito. As rãs, o piolho, a morte do primogênito, era um culto a um deus do Egito. Mas o Senhor, Ele nos tira, Ele nos separa. A palavra santo, ela é aquilo que é separado. E Ele olha e diz, ei, vocês viram o que eu fiz. E eu fiz tudo isso para ter vocês junto a mim. Para trazer vocês de volta a uma intimidade comigo. Mesmo afastados, Deus insiste em nos trazer para perto dEle, para junto dEle. A cada dia que passa, Deus tem ministrado cada vez mais no meu coração, que o deserto, ele não é um lugar de sofrimento. O deserto não é um lugar onde a gente precisa sofrer. Cara, tem me incomodado por dentro quando eu vejo alguém olhando e falando, nossa, eu estou no deserto. Eu tenho vontade de olhar para essa pessoa e falar, glória a Deus, irmã, você não está passando por dificuldade nenhuma. Porque qual que era a dificuldade
do povo no deserto? Cara, vamos pensar racionalmente? Nenhuma. Caía a comida do céu todo dia. Eles reclamaram do maná, veio codornizes. Tem um versículo que eu não me recordo onde, que Deus fala, mas agora vocês vão comer até o nariz de codorniz. A palavra fala que a roupa não desgastava, que as sandálias elas não se gastavam, que batia na rocha e fluía água. Cara, qual era a dificuldade desses caras? A dificuldade é não adorar a Deus verdadeiramente. É onde nós estamos alicerçados, quão profunda está nossa raiz. Quando Deus ele chama Moisés, ele fala, olha, vai até Faraó e fala para libertar o povo. Deus não olha e fala assim, ó Moisés, amigão, vai até Faraó e fala que eu quero torturar eles por 40 anos para eles ficarem no deserto. Não. Que Deus olha para Faraó e diz olha para Moisés dizer para Faraó Moisés, fala para Faraó que eles estão indo no deserto me cultuar, me celebrar, me festejar. E sabe, cara, qual que é a preocupação de quando eu e você entra em uma festa de casamento? Nenhuma. Nós entramos na festa de casamento, nós nos assentamos, nós vemos toda a cerimônia, mas a comida que está lá a gente não pagou. A bebida que está lá a gente não pagou, a gente não precisou trabalhar para isso. O Senhor está nos chamando para escolhermos viver nesse lugar da palavra, onde Ele sustenta, onde Ele sustém a promessa, onde Ele está falando e dizendo, olha, assim como uma mãe águia leva o seu filhote sobre as asas, assim eu estou levando vocês para um lugar junto a mim. Mas esse lugar no deserto, cara, não é para todos. É para quem escolhe estar lá. Agar, ela foge para o deserto. Agar de Abraão e Sara. Então Agar foge para o deserto. E a palavra diz que um anjo vai encontrá-la. E para mim esse anjo é Cristo, cara. E ela então, o anjo se compadece com a dor dela. E ela olha e diz, esse é o Deus que me vê. Esse é o Deus que Ele me vê na minha dor. Em João 1,48, quando Felipe chama Natanael para andar com Cristo, Jesus olha para Natanael e diz, eu te vi muito antes do agora, eu te vi, eu estava com você naquela manhã escura, eu estava com você naquela noite em que você foi ferido, não se esqueça, eu estou com você, eu conheço você todos os dias. Quando uma mamãe águia, ela quer ensinar o seu filho a voar sozinha. Ela, na construção do ninho, ela coloca espinhos embaixo. E então, aquele filhote, ele vai crescendo, ele vai engordando, e aqueles espinhos começam a incomodar. E então a mãe águia, ela se separa do filho, e ela vai para uma árvore distante. E ela fica apiando ali, chamando o filho. Até que a águiazinha se sente encorajada e pula. E na primeira, cara, ela não sabe voar. E ela está se batendo. Ela está quase morrendo. E quando ela quase vai morrer, a mãe águia vem, dá um rasante e pega esse filhote. E então ela volta para o ninho. E ela enche com um pouquinho mais de coisa, de pena, de qualquer coisa macia, para que ele ainda consiga ficar mais um tempinho no ninho. Mas aquilo continua incomodando aquele filhote.
Então ela repete esse processo, dia após dia. Isso é Cristo querendo que eu e você voemos. Ele põe espinhos, as dificuldades, para que a gente aprenda a amadurecer. Sabe, cara, eu não sei, eu lido com uma criança de quase 3 anos em casa, que é o Arthur. E ele fez uma cirurgia. Ele tirou carne esponjosa e um outro negocinho no ouvido. E ele ficou muito manhoso, cara. E ele está muito manhoso. O Lucas fala toda noite, ele acorda de madrugada, ele vê que a Júlia não está com ele, e ele sai chorando pela casa, querendo que a Júlia vá dormir com ele. Cara, Deus não quer isso para mim e para você o resto da vida. Deus não quer que na primeira dorzinha, na primeira insatisfação, a gente bique a cara, fique emburradinho e pare com tudo. Cruze os braços e fique esperando a água ser movimentada e falar, quando movimentar eu vou. Sabe, cara, se o ambiente não está propício, se você não está sentindo nada nesse ambiente, seja você a atmosfera que muda esse ambiente. Mas o Senhor está nos chamando a entrar nesse rio nessa noite. Eu quero que você se coloque de pé. Momento é você e Deus, cara. Mais ninguém. Agora, se vocês quiserem se espalhar pela igreja, ir pro fundo, sabe? Vá em um lugar onde seja você e Deus e você consiga se conectar a mente com Deus. Talvez você esteja pensando que tudo acabou, que a situação está difícil, que está ruim. Talvez pode estar doendo nesse momento, mas é o Senhor querendo que você voe. Ele te vê. Ele te vê. Senhor, nós te pedimos e te entronizamos, Pai. Senhor, flua com os teus rios neste lugar, Pai. Há rios fluindo neste ambiente.